Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente! Essa é a nossa 21ª aula. Vamos falar sobre provas, tá? Provas dos fatos jurídicos, tá? E esse nome já é bem sugestivo, porque uma prova, ela se presta para quê? A prova, ela serve para demonstrar algo. E o que nós queremos demonstrar aqui no nosso estudo? A existência de um fato jurídico, como ele se deu, tá? Para isso, nós vamos estudar esses mecanismos de prova. Ah, professor, mas isso não é matéria de processo civil? De certa maneira, sim. Tá? Aqui há uma interface entre processo civil e direito civil. O direito civil, ele estuda basicamente o que é a prova. O que é uma prova testemunhal? O que é uma prova documental? Né? E o processo civil, ele estuda como produzir essas provas. Tá certo, minha gente? Na realidade, essa seria uma divisão ideal entre as coisas. Né? Mas a gente sabe que no mundo real, o que acontece é que o professor de civil acaba avançando um pouquinho para falar sobre produção de prova, e o professor de processo civil acaba voltando um pouquinho para explicar cada uma dessas provas. Tá? Agora vocês vão se aprofundar mesmo nesse tópico quando vocês estiverem estudando processo civil. Agora não se esqueçam de uma coisa, a prova, como eu disse bem no iniciozinho, é para demonstração de fatos. Então, essa história de sair perguntando, para testemunha, mas o que você acha que ele estava pensando na hora que ele estava sentindo? Não, não. A testemunha, ela diz o que ela viu, ela diz os fatos. Tá? O documento, ele se refere a fatos. Tá bom, minha gente? Bom, sendo assim, vamos ao nosso Código Civil, que nos diz quais são os mecanismos de prova, né? Artigo 212, né, está aqui, né, 212. Né, salvo o negócio que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, vamos lá, confissão, documento, testemunha, presunção, perícia. Né. Vamos aqui dar uma passada muito rápida por cada uma dessas formas. Vai ser só uma aula para tratar disso, tá, gente? Bom, a primeira maneira de você demonstrar que aconteceu algum fato jurídico é pela confissão. Né? Confissão, gente, é quando a própria parte envolvida, ela admite aquele fato. Tá? Mas confessar algo significa, inexoravelmente, que a ação estará ganha para o outro lado, aquele que não confessou? Não, minha gente, não está, não é isso. Confissão significa apenas que o sujeito que participou da produção daquele fato, ele admite que as coisas se deram daquela maneira. Né? Por exemplo, se alguém chegar e falar assim, Rogério, você me deve, por isso que eu movi essa ação para te cobrar. Né? Você me deve, você vai me pagar. Tudo bem, eu devo. Né? E eu admito, eu devo, só que eu não vou pagar porque o vencimento do contrato estava subordinado a uma condição, essa condição ainda não aconteceu, etc e tal. Confessei a existência? Confessei. Necessariamente perdi? Não. Outra coisa, às vezes eu posso confessar algo porque eu sei que a lei me protege e que a minha confissão não vai gerar o efeito que a outra parte deseja. Por exemplo, a parte vem e fala assim, Rogério, o Rogério doou 50% do patrimônio disponível dele. E eu quero anular porque eu não fui consultado antes da doação de 50% do patrimônio disponível dele, diz um dos filhos. Tá? Gente, aí eu vou e confesso. Tá, então é isso mesmo, doei 50% do meu patrimônio disponível. Tá? Confessei. Tá? A lei, ela me permite fazer essa doação? Permite. Logo, se a lei me permite doar 50% do meu patrimônio, eu confessei um fato. Mas ao aplicar a lei ao fato confessado, a conclusão é de que o filho que reclamou não tem nenhuma razão e que o negócio será mantido. Tá? Bom, então vamos agora.
toda confissão ela é eficaz? Não, gente, nem toda confissão é eficaz. Nós temos algumas que não são. Como assim, Rogério, uma confissão que não é eficaz? Artigo 213, né? Ele nos diz o quê? Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Ó, então, é uma hipótese em que essa confissão não tem eficácia. Explica melhor isso, Rogério. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Né? Por exemplo, uma briga sobre visita de filhos. Tá? Nessa briga sobre visita de filhos, o direito à visita é indisponível. Inclusive é das crianças o direito. Né? Se houve alguma confissão lá, o correto é que o juiz ele investigue, ele busque, né, alcançar a verdade da forma mais completa possível para contemplar o interesse das crianças. Não importa que a mãe tenha confessado alguma coisa ou o pai tenha confessado alguma coisa. O direito aqui é indisponível. Um procurador de Estado, um procurador do DF, se ele chegar e falar assim, o DF está errado mesmo, isso é uma confissão, o DF fez isso. Fez isso de errado naquele dia, os agentes públicos fizeram isso, isso e aquilo. Isso induz prova contra o DF? Não, porque isso não vale como confissão. E não vale como confissão porque isso tem um efeito psicológico danado, né? O juiz fala, pô, se até o procurador está dizendo que aconteceu desse jeito, deve ter acontecido. Mas eu pergunto, isso tem valor legal de prova? Não, isso não tem valor legal de prova porque o direito ele é indisponível. Quem confessou, o procurador do DF, não tem poder de disposição sobre o bem no qual sobre o qual se controverte, melhor dizendo. Tá? Então vamos lá, parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Tá? Então, se ele não puder vincular o representado, ele não está confessando. Por quê? Porque ele não está falando nem do direito dele, se ele estiver confessando um fato alheio, isso não é confissão. Aí ele pode, no máximo, funcionar como testemunha, mas não como depoente a confessar alguma coisa. Tá? Bom, a confissão ela pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial, gente, é quando ela é feita com as formalidades do processo. Né? Extrajudicial, ela é feita fora do processo. Por exemplo, quando o sujeito admite alguma coisa numa carta, por exemplo, ou num vídeo gravado, né? Isso pode ser tido como confissão. Tá bom? Mas vamos lá. Outra coisa. A confissão, gente, ela pode ser expressa, né? Ou ela pode ser também uma confissão ficta. Né? Na expressa o sujeito fala assim, eu fiz aquilo, tal dia, fui, vendi, comprei, etc. A confissão ficta ela é um fenômeno processual. Né? Às vezes a lei impõe a determinada parte um ônus, né, de se defender. Né? Se defender apresentando contestação, se defender, e um ônus até de colaborar com o juízo, é chamado a depor, e a pessoa simplesmente não apresenta contestação, ou a pessoa intimada a depor falta ao dia da audiência. Nesses dois casos, minha gente, nós estamos aí diante de confissões fictas. O juiz vai tomar como verdadeiro tudo que foi falado contra a parte que quedou inerte diante do seu ônus. Tá? Bom, então nós já vimos que existem hipóteses em que a confissão ela não é admitida por aquele que não tem poder para confessar, né? Porque o bem é indisponível, o bem sobre o qual se controverte é indisponível. Nós temos também, já tratamos sobre confissão expressa e confissão ficta, né? Agora nós vamos ver aqui uma outra característica da confissão. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Gente, então a confissão ela também pode ser viciada. Às vezes você admite porque você se confundiu, você admite porque você foi ameaçado, tá? Mas o ônus da prova de anular essa confissão é de quem alega que confessou por erro ou confessou por coação, tá certo? Bom, então sobre confissão, gente, eu acho que não tem muito mistério, né? Se diz muito que a confissão é a rainha das provas, é a mais importante delas, mas ela não é a única.
E não achem vocês que num processo em que houve confissão, necessariamente quem confessou vai perder. Normalmente sim. Por quê? Porque quando você confessa alguns fatos, né, principalmente quando você confessa de forma ficta, porque você deixou de contestar, deixou de comparecer à data do seu depoimento, você tem do outro lado uma atuação técnica de um advogado que lhe imputa fatos que vão gerar uma consequência jurídica de uma condenação. Então, quando você admite aqueles fatos que foram narrados contra você, é muito provável que você perca, mas não é necessário que você perca. Porque às vezes o outro advogado, ele narrou fatos, ele imaginou que a consequência jurídica dos fatos que ele narrou seria uma, mas foi outra, né? Então, a confissão, nesse caso, ela não vai inexoravelmente gerar uma consequência negativa para aquele que confessou ficta ou expressamente. Tá? Bom, visto confissão, vamos para o outro tipo de prova, que é a prova documental. Né? A prova documental, gente, documento é tudo, viu? Documento é papel, documento é gravação de áudio, documento é vídeo, documento é foto, tá certo? Assim, tudo que eu digo, que a gente, quando fala em documento, a gente pensa logo num papel assinado. É também, mas não é o único tipo de documento aceito, tá? O artigo 215, ele fala de um tipo bem especial de documento, que é a escritura pública. Eu dizia, brincando, que quando eu era estudante, para mim, escritura pública era um ente sobrenatural. Uma escritura pública, parece que era um tipo de contrato, né? Não, mas não, a escritura pública, na realidade, é uma forma que se dá aos documentos. Os documentos feitos de maneira pública são escrituras públicas. E qual essa maneira? É você ir a um cartório de notas e você lavrar um documento chamado escritura. Você pode fazer contratos por meio de escrituras públicas. Normalmente a compra e venda de imóveis, a gente já viu no artigo 108, o contrato de compra e venda de imóveis é feito por meio de uma escritura pública. Então, vários tipos de contrato podem ser feitos por escritura pública. Você pode fazer por escritura pública uma compra e venda, uma doação. Então, a escritura pública em si não é o contrato. Ela é a forma pública dada ao contrato e feita em cartório. Tá? Então, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Tá? Então ela faz prova daquilo que o tabelião declarou. Ele diz assim: aos tantos dias do mês de novembro de 2020, compareceram diante deste tabelião fulano e fulano. Aí ele vai dizer se compareceram só, se sabiam ler, se ele leu a escritura para todos, se todos concordaram. Isso aí, há uma prova disso. E há uma prova do que está escrito nela. Tá certo? Então assim, eu não... Agora, vejam só. Faz prova plena dela. Faz prova plena de que as pessoas compareceram lá para praticar aquele ato. Muito bem. Então, se existe um negócio chamado escritura pública declaratória, o que é isso? Eu, Rogério, um dia vou a um cartório e faço uma escritura pública declaratória. Falo assim: eu declaro que eu quero que o meu time seja campeão brasileiro. Tá. Gente, foi lá o pessoal do cartório e anotou isso aí, fez aquela escritura pública declaratória. Tem essa declaração minha, assinei e pronto. O que é que essa escritura fez prova? Essa escritura fez prova que o meu time é campeão brasileiro? Não. Ela fez prova apenas que o Rogério um dia foi lá e disse que queria que o time dele fosse campeão. Só. Entenderam? Então faz prova plena do que está constando nela. Né? Mas não há um dever de veracidade aqui. O tabelião, ele não vai lá investigar para ver se todas as coisas que ele anotou ali são exatamente do jeito que aconteceram. Tá certo? Então, se eu chego e falo assim: declaro para os devidos fins que no dia 10 de outubro eu estava em viagem e em viagem encontrei um objeto que devolvi à polícia, esse objeto é tal, o tabelião ele vai anotar isso tudo. Agora, ele tem a obrigação de ir à cidade, verificar se o objeto era aquele mesmo? Não. Vejam de novo o texto aqui. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Tá? Mas faz prova plena do que está escrito nela, só. E de que eu compareci e declarei aquilo. Ponto.
tá certo, gente? Mas não há uma prova plena de do que aquilo que eu falei é de fato verdade. Tá? É prova plena de que eu compareci e falei, mas não há um segundo juízo, aquele de conferência, de checagem do que as partes falaram, é aquilo mesmo, não é, etc. Tá? Isso aí já é um outro problema. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter. Aí, gente, isso é mais leitura, né? Data e local da sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes, testemunhas, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, o nome de outro cônjuge, filiação, manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram, assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou do substituto legal, encerrando o ato. Pronto. Né? Então, professor, por que você passou tão rápido por isso? Gente, porque isso aí é um formalismo. Né? Vocês podem ter certeza que quando vocês forem a um cartório de notas, o tabelião ele vai observar todos esses requisitos. E quando vocês lerem a escritura que vocês estão lavrando junto lá, que está sendo lavrada lá, né? Vocês vão perceber que tudo isso que a gente leu está materializado lá. Então, assim, e essa decoreba eu não vou ficar perguntando para vocês de cabeça o que é que vocês acham, quais são os requisitos, quais não são. Né? Bom, se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa assinará por ele a seu rogo. Né? Gente, assinatura a rogo. O que é uma assinatura a rogo? É uma assinatura a pedido. Tá? Então lá no cartório não vai se colocar a impressão digital. Né? Lá no cartório, se o sujeito não souber ler, vai uma outra pessoa, assina aquilo, tá? Então fica o nome dessa outra pessoa que assinou por ele, mas ele comparece ao ato e é lido para ele. O que foi escrito na escritura é lido para a pessoa que não sabe ler. E um outro sujeito assina a rogo. E você vai ter o nome de todo mundo que compareceu àquele evento, porque se amanhã der problema, todos serão chamados para saber se aquilo aconteceu exatamente do jeito que está colocado na escritura. Tá? Parágrafo 3º. A escritura será redigida na língua nacional. 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes. Já pensou? Numa cidade do interior, chega um sujeito lá falando, sei lá, mandarim, né? E aí você tem que arrumar alguém para traduzir isso, né? Colocar o Google Tradutor, né? Para ver como é que funciona, né? Mas o tabelião vai dar os pulos dele. Se ele de todo achar que não consegue, ele vai encerrar o ato e vai falar assim, ó, se vira, arruma um tradutor aí, público. Né? Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que conheçam e atestem sua identidade. Tá? Gente, requisitos, como eu disse para vocês, muito formais, que na realidade fiquem tranquilos que os cartórios no Brasil estão bem atentos à observância deles. Tá? 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados dos autos, quando por outro escrivão concertados. Gente, mais ou menos isso. O que for extraído do processo e o tabelião declarar que é autêntico, ele fará a mesma prova que o documento que está lá no processo.
A gente falou da fé pública da escritura, né, dos cartórios, mas há uma fé pública também nos atos praticados pelos servidores do judiciário. Hoje em dia esse problema diminui um pouco porque a gente tem o processo judicial eletrônico com QR Code que você pode conferir a autenticidade do documento, né? Bom, 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídas por tabelião ou oficial do registro de instrumento ou documentos lançados em suas notas. Então assim, eu tenho um imóvel que está registrado num livro do cartório de registro de imóveis. Vai lá, eu preciso de uma certidão de que eu sou dono desse imóvel. Eu não vou levar o livro do cartório para provar que eu sou o dono. Eu vou pedir para o tabelião para ele me dar uma certidão de ônus reais, em que meu nome conste do negócio. Tá? Vamos lá. Os traslados e certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Então, também, se uma certidão ela é exarada por um oficial, né, da justiça, né, por um servidor do judiciário, investido de sua função, isso também fará prova do que está lá, né, sendo certificado. Tá? Agora aqui vem uma coisa bem interessante, a história de você ler bem as coisas que você assina. Vamos lá. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Gente, esse aqui, ele parece uma coisa besta, né? Uma coisa meio óbvia, né? Um documento assinado, ele fazer prova contra quem assinou. Tudo bem. Ele presume-se verdadeiro em relação ao signatário. Mas essa presunção ela pode ser afastada, porque sua assinatura pode ser falsificada. Tá? E outra coisa, gente, isso aqui meio que serve para você matar aquele papinho furado de assinei sem ler. Você assinou sem ler, você assume um ônus tremendo por conta disso, vez que as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Tá? Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Gente, olha só, não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados de sua veracidade do ônus de prová-las. Eu declaro, está lá assinado, que o Bill Gates vai me dar metade da companhia dele. Está lá assinado isso por mim. Tá? Eu estou enunciando esse desejo e eu não tenho legitimidade para transferir os bens do Bill Gates para mim. Tá? Mas está assinado. Mas isso é verdadeiro? Porque o início lá diz que os documentos assinados, né? Olha só o que diz o caput. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Mas aí o que ele está dizendo aqui é que você não tem o poder de fazer mágica com a sua caneta. Você pode até, se você tiver legitimidade para transferir direitos, aquela assinatura ela traz uma presunção contra você. Agora, se eu declaro Bill Gates quer me transferir metade da companhia dele, isso não significa absolutamente nada, tá certo? Porque eu não tenho legitimidade para transferir a companhia do Bill Gates para mim. Mas se eu coloco assim, estou neste ato transferindo 10 mil reais para Pedro, aí sim, está lá escrito, eu estou transferindo. Então depois eu não vou dizer que eu emprestei 10 mil reais para Pedro. Tá? A minha assinatura ali, ela vale. Aí você vai falar assim, nossa professor, mas a gente não estudou erro, tá gente? Então agora vejam qual é o nosso tema de hoje, é prova. Eu provo que aquilo aconteceu, o prova está lá aprovado, né? Há uma presunção ali. Agora, que aquele documento foi assinado por mim, que ele está dizendo que eu doei, beleza. Agora eu posso dizer que eu fui levado a assinar o documento por erro. Aí eu posso tentar anular. Aí é uma outra briga. Eu provei que houve a doação escrita. Agora eu posso anular essa doação escrita provada porque houve erro? Posso. Porque houve dolo? Posso. Porque houve coação? Posso. Tá? Vamos lá. 220. A anuência
a anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. Então, gente, é muito comum isso na questão de venda de imóveis comuns, marido e mulher, né? O imóvel ele foi adquirido na constância do casamento, mas foi adquirido apenas pelo marido, mas pelo regime de casamento, comunhão, ele é dos dois. Então, para ser vendido, ele precisa da anuência da esposa, né? Então, o que o artigo está dizendo aqui é que a anuência ela deve se provar do mesmo modo que o negócio. Então, se a transferência do imóvel se prova por escritura pública, a anuência da esposa se prova por escritura pública. Tá? E de preferência que conste do próprio instrumento. 221. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Gente, aqui eu acho que a ideia mais é mostrar o seguinte: os negócios jurídicos valem interpartes e eles provam relações jurídicas interpartes, tá? Eles valem entre os dois. Ninguém tem obrigação de conhecer um contrato que eu assinei com outra pessoa. Para valer contra terceiros, você precisa aí de registrar, de tornar público esse contrato por meio de um registro no cartório competente. Tá? Então, a gente já vê algumas vezes essa história, por exemplo, saber, mas ele me vendeu o imóvel e ele não me disse que o imóvel estava com alguma restrição. Pô, mas já consta do cartório. Então ninguém precisa provar, ele precisa provar para você que te avisou da restrição. Se ele vendeu para você, a restrição já estava no cartório, aquilo já é público. Tá? Agora, se existe algum fato que atrapalha o negócio dele contigo, decorrente de um contrato com terceiro, este fato não vai poder ter nenhum efeito em relação a você, não vai poder te atrapalhar. Por quê? Porque aquilo estava circunscrito apenas aos signatários, aquilo não se operava perante terceiros. Tá? Bom, esse aqui também parece a história da carochinha, né? O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Gente, telegrama era muito usado no passado, né? Porque era uma forma rápida de você avisar pessoas Brasil afora sobre determinados eventos. E era muito caro para fazer, tanto é que as pessoas usavam a linguagem de telegrama, que eram palavras muito abreviadas, né? Porque você pagava por letra, salvo engano. Né? Só que você podia levar a carta que você queria mandar e o pessoal dos Correios transformava aquilo num telegrama e mandava. Aí aquilo era recebido no correio da outra cidade, saía alguém em carreira lá para avisar para o sujeito, em correria para avisar para o sujeito, para o destinatário, avisava no mesmo dia ou com um dia, enfim. Quando você não tinha telefone celular, quando você não tinha telefone no local, era uma forma rápida de você tentar passar algum recado, né? Mas o telegrama hoje caiu muito em desuso, né, gente? É muito raro a gente usar. E hoje, quando você precisa mandar um telegrama, eu acho que no próprio site dos Correios você consegue mandar esse telegrama. E essa história de conferir com o original assinado, eu acho que isso nem se coloca mais, porque eu acho que hoje em dia um mecanismo de envio de telegrama não se faz mais pela entrega nos Correios de uma carta prévia para eles transformarem em um telegrama. Hoje você mesmo faz isso do site, então eu acho que esse artigo caiu em desuso. Artigo 223. Vamos lá. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração de vontade. Mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. A prova não supre a ausência do título de crédito do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Gente, documento autenticado, ele está falando de documento autenticado. Documento autenticado tem o mesmo valor de prova do documento original. Agora, se alguém desconfiar de como ele foi autenticado, pode trucar. Fala assim, apresenta aí o documento original para a gente conferir. Tá certo?
E aí ele pode tentar, para uma prova pericial, mostrar que aquela autenticação ela foi equivocada. Tá? Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Também eu acho que isso aí não traz muita dúvida. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Gente, não só o documento autenticado ele pode ser usado como prova. É óbvio que o documento autenticado ele carrega o peso, né, do trabalho do tabelião. É muito difícil um documento autenticado ser impugnado. Agora, hoje em dia, com o PJE, com o processo eletrônico, as pessoas não estão autenticando mais nada, porque não adianta. Você pode autenticar, depois você vai ter que escanear e mandar para a justiça. Então você já pega o original e escaneia. Então, ou pega uma cópia e escaneia. Então, o que, que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão diminuindo as picuinhas em torno da autenticidade ou não das cópias. Antigamente, eu lembro que quando eu formei, isso já existia, de certa forma, no regramento jurídico brasileiro. Né? A cópia ela só seria afastada se ela fosse impugnada. Mas a gente tinha uma obsessão para chegar para o cliente e falar assim, autentica tudo e me traz. Aí a gente juntava aquele bando de papel autenticado nos processos. Hoje em dia não. Hoje em dia você fala assim, tira uma foto e me manda. O cara tira a foto e te manda. E você junta o processo e está tudo certo. Se, obviamente, alguém agir de má fé e tentar inventar um documento dessa maneira, você pode aí sim pedir para ele exibir o original também. Mas se ninguém falar nada, se os documentos foram juntados no processo judicial eletrônico e ninguém falou nada, foram juntados por foto, por scanner, foram juntados pela maneira que for, e ninguém reclamou, ele vale como original. Tá certo, minha gente? Agora aqui a gente vamos tomar uma água, que quando vocês voltarem a gente vai falar um pouquinho sobre essa história das gravações, porque ele está falando de reprodução fotográfica, cinematográfica, registro fonográfico. Em geral, quaisquer reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou coisas fazem prova plena. Será que uma gravação feita por um dos interlocutores vale? Vamos bater um papinho sobre isso depois, tá bom? Valeu! Então, gente, será que uma gravação ela feita por um dos interlocutores ela é prova aceita? Né? Vamos lá. Essa gravação ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma gravação ostensiva, ou ela pode ser uma gravação clandestina. Ostensiva é quando você chega e fala assim, tô gravando, quer falar? Tô gravando. Tá, beleza. Aí o sujeito ele já sabe, ele pode ficar quieto, ele pode não querer falar nada, ele pode ir embora. Né? Você já fala que está gravando. Pronto, isso não é uma gravação clandestina. Isso não viola a boa-fé entre as partes. Isso não viola a confiança entre as partes. Agora, gente, eu tenho muita dificuldade em aceitar para o direito civil a gravação clandestina. Tá? A gravação clandestina é aquela feita sem você avisar para outra parte. Por que eu acho que a gravação clandestina ela não deve ser tolerada em direito civil? Primeiro, porque direito civil a gente está tratando normalmente de valor de bens patrimoniais, de valores patrimoniais. E aí, para alguém obter uma vantagem, ele omite o fato de estar gravando. Isso é grave. Né? Olha só, eu chego e começo... Quando eu gravo, eu sei que estou gravando, mas eu não falo isso para outra parte, eu induzo a conversa. Eu não dou à outra parte a mesma chance que eu tenho de medir as palavras, de contextualizar a questão bem. Às vezes a outra parte, no calor, na raiva, ela blefa, ela fala uma bobagem de cabeça quente, e está lá, gravado, porque ela foi induzida a falar aquilo. Então me parece que a gravação clandestina, ela viola o direito à intimidade do interlocutor, que não foi consultado se ele queria ser gravado, viola também o postulado da boa-fé objetiva, porque eu assumo uma condição mais vantajosa ao ser o que gravo, porque eu posso medir as palavras, eu posso conduzir o diálogo de forma a não me comprometer, mas eu não estou dando chance igual ao meu interlocutor. Então, em direito civil, eu não costumo ver com bons olhos a gravação clandestina. Aí você vai me falar assim, mas o meu professor de constitucional, o meu professor de penal, eles disseram que tudo bem, que pode fazer a gravação clandestina.
Calma, né, gente? Em direito penal, você tem aí valores muito caros que devem ser preservados, né? Às vezes, para você se proteger de uma falsa acusação de crime, você grava uma pessoa sem avisar para ela que ela está sendo gravada. Às vezes, você, para evitar que vamos lá, eu falei da falsa imputação de crime, né? Às vezes, para evitar que você seja vítima de um crime, você grava, para você denunciar o criminoso. Então, tanto para evitar a imputação falsa de um crime, que seria uma restrição à sua liberdade, como para se proteger de um crime que pode ferir a sua honra, a sua liberdade, né? Você grava. Nesse caso, gente, me parece que os valores em jogo, aqui é uma ponderação. Os valores em jogo, eles são justificáveis. É justificável você gravar alguém porque essa pessoa está cometendo um crime contra você. É justificável você gravar alguém para você se defender de uma falsa imputação de crime. Agora, não me parece ser justificável você calar, começar a gravar uma outra pessoa num negócio jurídico para induzir a conversa. Então, a resposta é, eu posso gravar alguém? Gente, eu diria, em direito civil, normalmente não. Mas excepcionalmente sim. Por exemplo, se os valores, aí também de novo a ideia da ponderação, né? Tem muito pai que tem dinheiro e não paga pensão. E você não encontra o dinheiro do infeliz. Aí ele chega e esbraveja, né? Do alto do seu machismo, né? Ele esbraveja para a mãe, né? Eu tenho dinheiro sim, viu? Tenho dinheiro sim, e você não vai encontrar nenhum centavo, vai ficar aí sem dinheiro. Como se ele estivesse punindo a mãe, né? Não os filhos, né? Você não sabe gastar dinheiro, né? Outra coisa muito comum, né? Como se toda mãe quisesse ficar sonegando o dinheiro da pensão dos seus filhos, né? Então, nessas discussões muito machistas, principalmente de quem é profissional liberal e não tem como ter o salário, não tem como ter a pensão alimentícia descontada diretamente de um salário, né? Aí uma gravação seria mais que justificável. Imaginem essa mãe gravando essa conversa. Eu tenho dinheiro sim, mas não vou te pagar. Tô cheio de ação aí em nome de laranja, mas não vou te dizer. Você usa isso num processo lá de pensão alimentícia, né? Para fixação da pensão, e depois ele vai ser preso se ele não pagar, né? Pô, justifica, né? Então, a gravação ela é sempre esse, que absurdo, não faça, não pode. Não, gente, às vezes ela é tolerável, depende do valor que está em jogo. Tá? Me perguntem sobre isso na aula ao vivo, eu tenho certeza que vocês vão ter curiosidade. Tá? 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e em seu favor quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Ele está só dando uma moralzinha a mais para a documentação contábil do empresário, para dizer, se você tiver a tua documentação toda em dia, você pode usar esse livro, desde que confirmado por outros mecanismos, como prova. Tá? Porque normalmente, gente, a prova nunca é unilateral. A gente nunca aceita a prova que você mesmo faz para você mesmo, né? Por exemplo, eu declaro para os devidos fins que sei lá, vamos lá, eu estava sendo acusado de dar um calote. Declaro para os devidos fins que eu não dei o calote. Óbvio que isso não vai ser uma prova. Então, porque essa prova é unilateral, né? Mas normalmente, aqui eles tentam dar uma flexibilizada nisso quando ele fala de escrituração mercantil, né? Quando o empresário ele faz a escrituração certinha e eu puder confirmar essa escrituração por outros mecanismos, tipo por depósitos bancários, né? Sei lá, por nota fiscal, etc., eu tenho aí uma prova a favor do empresário. Tá? Bom, o 227 foi revogado. Tá? O parágrafo único não faz muito sentido, mas ele diz assim: qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiário complementar da prova por escrito. Eu acho que esse dispositivo também caiu diante do espírito do Código de Processo Civil, que ele não hierarquiza provas. Tá? 228. 228, gente, é interessante, deixa eu pegar aqui. Ele foi revogado aqui pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né?
Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos ver se ele abre. Vamos lá. Essa velocidade espantosa. Vejam, aqui ele está mostrando onde se deu a revogação. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele está falando que antigamente se dizia que o mudo não poderia, o mudo e o surdo e o mudo, eles não poderiam, o surdo, o mudo, sei lá, o cego, as pessoas com deficiência não poderiam depor sobre os sentidos que lhes faltam, né, para narrar fatos dos sentidos que lhes faltam. E aí veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência e revogou isso. Mas eu acho uma bobagem revogar isso, porque qual o mal que havia nisso? O surdo não pode depor sobre fatos que demandem o sentido que lhe falta. Pô, é lógico isso. Isso não precisava nem estar escrito, né? Como é que o surdo vai saber o que... Né? Como é que ele vai ouvir? Né? O que é que você ouviu? Tá? Então, aí vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e revoga isso. Eu acho isso um excesso de zelo assim, para preservar a dignidade do deficiente, mas é uma mudança um pouco inócua, né? Tá? Mas foi restabelecido lá no Código de Processo Civil. Então também não pode depor quem? Vamos lá. Agora olha só, não podem ser admitidos como testemunha os menores de 16. Logo, quem tiver 16 anos pode ser admitido como testemunha. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes, os colaterais, consanguíneos, e assim vai. Tá? Na realidade, gente, vocês vão ver isso com mais calma, tanto é que está revogado aqui, quando vocês estiverem estudando lá no CPC, quando vocês estiverem estudando testemunhas, porque vocês vão ver que a testemunha ela não pode ter o seu depoimento contaminado, né? Por uma proximidade muito grande ou por um interesse muito grande. Tá? Então, mas aí o CPC vai separar bem essas hipóteses. Óbvio, você não vai ser chamada a ser testemunha quando você tiver que depor contra teu pai. Né? No máximo você vai ser ou a favor do teu pai, no máximo você vai ser ouvido como um informante e o juiz vai avaliar aquilo com um certo cuidado, ele não vai dar aquele peso todo, né? Ele vai tentar confrontar essa tua oitiva como interessado com outras provas constantes dos autos, né? Para ver se ela guarda uma lógica, né? Você também, se você tiver um dever de sigilo pela tua profissão, você também não vai ser chamado a depor sobre isso. Imagine advogado, ele conversa com o cliente tudo, né? Aí ia ser a coisa mais fácil do mundo. O juiz chega e fala assim, advogado, agora você vai lá e diz tudo que o teu cliente te contou. Né? Então, assim fica muito fácil, né? Bom, vamos lá. Agora aqui ele está falando da prova... Então, veja, a gente falou um pouquinho sobre prova testemunhal, gente. A prova testemunhal também é isso. A testemunha, ela narra fatos, tá? A testemunha tem uma vontade enorme de dar pitaco, assim, de falar, meu amigo tá certo, viu? Já tá errado, porque se você é amigo, você não tem nem que ser testemunha, tá? Agora, você percebe nas audiências isso, as testemunhas às vezes puxando brasa, né? Agora isso tem que ter cuidado, porque o sujeito ele tá compromissado, ele pode cometer crime de falso testemunho, né? E aí vai lá ajudar um amigo e sai com um problemão que é responder a um processo criminal, né? Bom, mas superada a questão da testemunha, nós temos ainda a prova pericial. A prova pericial é aquela que demanda um conhecimento técnico, tá, gente? Então, assim, você não precisa chamar um perito para ele saber o que é que as pessoas dizem sobre o imóvel. Não, porque aí se você quiser saber o que as pessoas dizem sobre o imóvel, você vai e você chama as pessoas como testemunhas. O perito ele tem que usar o conhecimento técnico dele, um conhecimento que não é um conhecimento vulgar, que é um conhecimento especializado de um engenheiro, de um médico, de um técnico em informática, né? É isso. Tá? Bom,
Agora, olha que interessante isso. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Eu lembro que durante muito tempo a Procuradoria do DF fez a defesa do Detran. E nessa história de fazer a defesa do Detran, a gente fazia muita defesa em questão de bafômetro, né? E, rapaz, gente, era o papinho mais furado do mundo pro cara não fazer o bafômetro. Normalmente ele falava assim, porque o agente que me abordou foi muito arrogante. Você fala assim, ué, qual a relação de causa e efeito? O cara é arrogante, você não sopra? Né? Aí o sujeito dizia isso, porque foi muito arrogante, aí também eu não soprei. Tá? Papinho, né? Papinho furado, né? Não soprou porque estava alcoolizado, estava sob efeito de álcool, por isso que não soprou, né? Aí o sujeito, tudo bem, dizem que já há um hábito aqui de dizer que se você não quer assoprar o bafômetro, você, para não caracterizar exatamente a quantidade de álcool que você tem circulando dentro de você, né, para ter uma prova técnica contra você, porque essa prova técnica pode caracterizar o cometimento da infração criminal de dirigir alcoolizado, né? Às vezes para fugir disso o sujeito não sopra, né? Tudo bem, tá? Mas aí o cara ainda quer levar essa sua tática de defesa ao extremo e quer anular o auto de infração, aí é demais, né? Eu usava muito, hoje me parece até que tem dispositivo expresso, né? Não atuo mais nisso. Mas na época que não se tinha dispositivo expresso, eu usava isso, né? O bafômetro, já que ele disse que não bebeu, o bafômetro era o mecanismo de defesa dele, né? Eu pedi a aplicação por analogia disso aqui. Não é exatamente um exame médico, mas é algo clínico também, né? E a pessoa se negou a se submeter àquele exame e ela não pode se aproveitar da sua própria recusa, né? E um outro também que a gente vê muito interessante sobre perícia é a história da recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Que isso foi muito importante na questão do DNA. Muito marmanjo falando assim, eu não quero que me fure aqui para colher meu sangue e ver se aquela criança é de fato meu filho. Não quero, né? Então a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então o sujeito ele é considerado pai, né? Se recusou a fazer o DNA, então é porque é pai. Tá? Isto é uma presunção. Isso nos remete ao derradeiro mecanismo de prova, que é a presunção, gente. Olha só a presunção. Eu falei da perícia, a gente falou de confissão, documentos, testemunha, perícia e agora a gente vai falar sobre a presunção. Na presunção, gente, eu parto de fatos conhecidos para demonstrar fatos desconhecidos. Tá? Então eu abro a janela, olho tudo molhado ao redor, então eu presumo que choveu. Então eu parti de um fato conhecido para deduzir fatos desconhecidos, né? Para demonstrar fatos desconhecidos. Essa presunção ela pode ser uma presunção, uma presunção legal, que é estabelecida por lei, ou pode ser uma presunção do homem, que a gente chama, né? É uma presunção ordinária. Esse exemplo que eu dei é de uma presunção ordinária. Abri a janela, está tudo molhado, é porque choveu. Tá? As presunções legais, elas podem ser absolutas ou relativas. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de abandono, ele diz lá que o Código Civil ele diz que no abandono da propriedade imóvel, se o sujeito ele deixa de exercer atos de posse e para de recolher os tributos, se presume de forma absoluta que ele quis abandonar. Não se admite prova em sentido contrário. Tá? Deixa eu até localizar esse dispositivo, salvo engano é o artigo 1200, deixa eu ver aqui, 1276. Aqui ó. Olha só, 1276 diz: o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como um bem vago e passar 3 anos depois da propriedade do município, do DF, se achar nas respectivas circunscrições. Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere a esse artigo, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário satisfazer os ônus fiscais. Presunção absoluta.
é uma presunção que não admite prova em sentido contrário. E a lei diz, presume-se de forma absoluta. Tá? Agora, essa outra aqui, que a gente acabou de ler, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame, é uma presunção relativa. Por quê? Porque o sujeito não fez o DNA, mas ele provou que ele não produz gametas masculinos, que ele é 100% estéril. Ele fez a primeira prova num laboratório idôneo, mostrando que ele é 100% estéril, e aí depois ele se irritou, falou, não vou fazer, isso é um absurdo, porque eu vou pagar um DNA se eu já paguei um exame acompanhado pela outra parte, refiz, fiz contraprova e eu sou estéril. Como é que eu vou ser pai? Né? Então, o juiz ele pode sopesar isso aí e falar assim, realmente você não quis fazer o DNA, mas você tem outras provas lá e eu ainda, além disso, eu estava fora do Brasil há 10 anos, eu não tinha como ter tido contato com essa moça. O juiz analisa as outras provas e fala assim, normalmente eu declararia que você é pai, mas olhando para as outras provas, eu digo que essa presunção ela pode ser afastada. Então a presunção absoluta é aquela presunção que não pode ser afastada e a presunção relativa é a presunção que pode ser afastada. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção. Depois a gente continua com o nosso curso. Abraço!